Contrato de prestação de serviços de atividades de turismo. A lei brasileira determina que certas atividades, certos negócios sejam formalizados através de contratos. Alguns contratos precisam ser específicos, como por exemplo quando se vende e compra um imóvel. Essa negociação de venda e de compra de imóvel tem que ser feita através de um contrato chamado Escritura Pública de Compra e Venda, que é feito no cartório. Outros negócios, como agenciamento de viagens, não têm uma regra geral para contratos. Então, as agências de viagens podem escrever os seus próprios contratos de prestação de serviços. Qual é a importância da agência de viagens ter o seu próprio contrato de prestação de serviços? São diversas razões, mas as principais são proteção da agência, especialmente proteção da remuneração da agência. A Lei Geral do Turismo, ela prevê que a remuneração da agência seja composta tanto pelas comissões, VDU, FII, quanto pelas taxas de serviço que a agência de viagens eventualmente cobre dos seus passageiros. Então, a única forma da agência de viagens proteger o recebimento das suas comissões ou das suas taxas de remuneração, ela é feita dentro de um contrato de viagens, dentro de um contrato de prestação de serviços. Uma segunda razão para a agência de viagens ter o seu contrato. Com essas diversas mudanças tributárias que vêm acontecendo no Brasil ao longo desses últimos anos, as agências de viagens, no momento futuro, vão precisar comprovar os negócios que fizeram com seus clientes, comprovar as entradas de dinheiro, o faturamento, a receita bruta nas suas contas bancárias, através de documentos que sejam hábeis para fazer essa comprovação. Esses documentos são o contrato e a nota fiscal que a agência emitir. Outra razão para a agência de viagens ter o seu contrato de prestação de serviços firmado junto com o passageiro é para estabelecer quais são as obrigações da agência e quais são as obrigações também do passageiro. As duas partes numa relação comercial têm tanto direitos quanto deveres, que são as obrigações. Então, um contrato de viagens, ele vai dispor, ele vai tratar dessas obrigações, ele vai tratar da remuneração da agência, ele vai proteger a remuneração da agência, ele vai tratar de penalidades caso o passageiro ou caso a própria agência descumpra o contrato. Então, é essencial que a agência de viagens tenha o seu próprio contrato escrito por um profissional que conheça o seu mercado, que domine a expertise do agenciamento de viagens. Um advogado generalista que trabalha com contratos de outras áreas não sabe como funciona o agenciamento de viagens. Um advogado que ainda é de outra área, ainda que seja da área consumerista, ele também não conhece os meandros, os detalhes do agenciamento de viagens. O ChatGPT, ele tem capacidade para escrever um contrato desde que a gente coloque os prompts mais adequados ali. Mas ele vai prever os riscos do seu negócio? Não vai. ChatGPT ou qualquer outra ferramenta da inteligência artificial, assim como outros profissionais, ainda que sejam da área jurídica, mas que não sejam especializados na nossa área de agenciamento de viagens, eles não sabem quais são os riscos que estão envolvidos no agenciamento de viagens. Por isso, os contratos que esses profissionais escrevem, ou que essas ferramentas escrevem, ou mesmo que a gente encontra contratos disponíveis no Google simplesmente para download, eles não preveem os riscos e eles não protegem a sua agência. Da mesma forma, eles não trazem quais são as obrigações dos passageiros naquela contratação de viagem. Nosso escritório escreveu um contrato específico para as agências de viagens e turismo, unindo todo o conhecimento do agenciamento de viagens, da operação de viagens, do direito do consumidor, do direito civil, tributário, empresarial e todas essas áreas que estão envolvidas no agenciamento de viagens. O contrato prevê aqueles riscos que são mais comuns no agenciamento. O contrato prevê as obrigações da agência, o contrato prevê as obrigações dos passageiros. E o contrato ainda é mais uma ferramenta de respaldo jurídico para que a agência de viagens não se esqueça de cumprir determinadas obrigações, para que a agência de viagens não se esqueça de cobrar dos passageiros certos documentos para que a viagem desse passageiro se realize de forma plena, sem problemas. Então, nessas próximas telas, eu vou apresentar a vocês as cláusulas que estão incluídas no nosso contrato, para que vocês percebam a diferença do nosso contrato diante de todos os outros que existem no mercado.
Não existe um contrato escrito nem por advogado, nem por ChatGPT, nem por operadora, nem por qualquer outro redator que proteja a remuneração da agência de viagens. Não tem nenhum contrato no mercado que sirva para todo tipo de venda que seja feita. Adquirindo o nosso contrato, você pode utilizá-lo na venda só de aéreo e de aéreo, terrestre e marítimo, só de hospedagem, só de seguro viagem, de quaisquer serviços em conjunto ou isoladamente. Esse contrato só não vai se aplicar se a tua agência trabalhar com um nicho específico. Por exemplo, tua agência faz a operação de grupos ou agencia viagens apenas de grupos, agencia viagens para determinados destinos ou agencia viagens para serviços específicos. Outros exemplos, sua agência de viagens faz roteiros só de lua de mel para o Caribe, sua agência de viagens faz roteiros só de eventos, sua agência de viagens faz roteiros para grupos de mulheres, para grupos da melhor idade. Nesses casos, esse contrato não vai ser aplicável. Então, nós recomendamos que vocês entrem em contato conosco aqui no escritório para que a gente faça um contrato personalizado para o seu negócio, ok? Então, neste próximo slide, vocês vão observar que a primeira parte do nosso contrato é o quadro 1 das condições específicas. Nessa parte 1, nesse quadro 1, a gente destaca aqui os itens 4, as cláusulas 4 e 5. Cláusula 4 é a declaração do passageiro de que ele está ciente de que ele deve portar determinados documentos para que a viagem dele seja realizada plenamente. Então, no nosso contrato, nós temos uma caixinha bem lúdica, bem elucidativa, onde você, agente de viagens, simplesmente vai marcar quais são os documentos que o seu passageiro precisa levar naquela viagem. O item 5, a cláusula 5, é a contratação do serviço de assistência em viagem. Muitos passageiros optam por não contratar a apólice de assistência em viagem, que é o seguro viagem, porque eles têm esse serviço pelo cartão de crédito, ou porque eles preferem comprar pela internet, ou porque eles simplesmente acham desnecessário. Essa cláusula 5 traz todas as regras relacionadas ao seguro viagem. A obrigatoriedade de portar uma apólice de assistência de viagem válida para aquele destino da viagem, seja para a Argentina, seja para o Oriente Médio, seja para algum país específico da Ásia, seja para os países que fazem parte lá do Tratado de Schengen na União Europeia. Então, essa necessidade de portar uma apólice de assistência em viagem está prevista ali na cláusula 5, e no momento que o seu passageiro assina esse contrato, ele declara que ele está ciente de que ele precisa ter uma apólice de assistência em viagem. Se ele vai contratar com a sua agência, ótimo. Se ele não vai contratar com a sua agência, aqui nessa cláusula, ele já isenta a sua agência de responsabilização por alguma falha que aconteça na viagem dele. Por exemplo, se ele chegar em determinado destino e não tiver essa apólice de assistência em viagem contratada, a entrada dele lá naquele país pode ser recusada. Aqui no contrato, o passageiro já dá ciência de que se isso acontecer, não é responsabilidade da sua agência, mas é responsabilidade dele próprio. A gente vai ter também cláusula primeira, a identificação das partes do passageiro pagante e da agência de viagens. Cláusula segunda, o que está sendo contratado, que é a intermediação da viagem. Cláusula terceira, o preço e a forma de pagamento. O passageiro vai pagar direto para a agência o valor integral, vai pagar uma entrada na agência, o saldo vai para a operadora, para a companhia aérea, vai fazer o pagamento integral para a operadora e depois a agência recebe a comissão emitindo nota fiscal. E daí a gente tem outras questões jurídicas ali nas cláusulas 6 e 7, que são limitações de direito e o termo de aceitação do contrato. Então, nessa primeira parte, no quadro das condições específicas, a gente tem um resumo das principais informações que precisam estar dentro de um contrato de prestação de serviços. No quadro 2, nas condições gerais, aqui a gente tem questões bem importantes que os outros contratos do mercado não têm. Só o nosso escritório tem esse contrato redigido dessa forma a proteger a sua agência de viagens. O primeiro ponto que nós chamamos a atenção é ali a cláusula 10 das obrigações do cliente. Então, aqui nesse contrato, nós já trazemos quais são as obrigações que o seu passageiro, seu cliente, precisa cumprir por ocasião no momento da viagem dele. Um exemplo, antecedência para check-in em voos nacionais, antecedência para check-in em voos internacionais, os cuidados com a bagagem, cuidado com itens pessoais, uso de cofre, dinheiro, documentação e N outros serviços. Depois a gente traz questões específicas do transporte rodoviário, do aéreo, do marítimo, do fluvial, do lacustre,
Aqui eu mostro para vocês como esse contrato se aplica a todas as vendas que você fizer, seja de um circuito na Europa, seja só de um aéreo interno nos Estados Unidos, seja só de um ingresso para Disney, esse contrato vai se aplicar. Cláusula 14, direito de arrependimento. A gente traz a explicação clara e detalhada do que está disposto no artigo 49 do nosso Código de Defesa do Consumidor, que trata do direito de arrependimento, e o que também está disposto lá na resolução da ANAC, na resolução 400 da ANAC, que trata do direito de arrependimento em relação ao aéreo. Essas questões estão todas muito claras e objetivas aqui. O passageiro, no momento que lê o contrato, ele entende como funciona e ele dá a ciência também de que, ainda que ele exerça o direito de arrependimento dele, a agência de viagens pode cobrar uma taxa de serviço por ter prestado toda a assessoria na planificação da viagem dele. Isso está previsto lá na cláusula 16, a gente já chega lá. Na cláusula 15ª, alteração e cancelamento da viagem. Quais serão as multas, quais serão as regras aplicáveis aqui caso o passageiro cancele a viagem, caso a agência de viagens cancele a viagem do passageiro ou caso essa viagem seja cancelada por algum motivo, algum ato de autoridade estatal, governamental a qualquer tempo. Greve, pandemia, inundação, como é que ficam essas regras? Estão aqui na cláusula 15ª. E aqui, então, a cláusula 16ª, que nenhum contrato no mercado tem, a proteção da taxa de serviço da remuneração da agência de viagens. Esse é o principal item do nosso contrato. Como a agência de viagens pode cobrar uma taxa de serviço? Se você já contratou o plano Bed and Breakfast da nossa caixa preta do agente de viagens, ou melhor, se você contratou o plano pensão completa da nossa caixa preta do agente de viagens, você já teve todo o subsídio documental para poder confirmar a cobrança dessa taxa de serviço aqui no momento em que você está firmando o contrato com o teu passageiro. Então, lá no início, você informou na tua cotação que você cobraria uma taxa de serviço, ou eventualmente você já cobrou a taxa de serviço, ou você ainda não cobrou, mas pretende cobrar. Aqui no contrato, você tem essa previsão. Então, se você já cobrou, ou se você ainda vai cobrar, o contrato te respalda juridicamente da cobrança dessa tua taxa de serviço com base no que diz a Lei Geral do Turismo. Concessão de uso de imagem. A gente vê todos os dias as agências de viagens compartilhando, por exemplo, os stories, as postagens dos seus passageiros lá no Instagram, no TikTok, em outras redes sociais, com as imagens dos próprios passageiros. A sua agência tem um termo de concessão de uso de imagem assinado pelo passageiro? Se não tiver, nesse contrato ela vai ter. Então, esse contrato já reúne também essa exigência documental. Proteção de dados. Cláusula 19ª também extremamente importante, os documentos que a agência vai entregar para o passageiro, que são os vouchers. Aqui a gente indica qual é o prazo em que a agência vai entregar esses vouchers para o passageiro. Isso controla bastante a ansiedade do passageiro para dar a ideia da fase em que o passageiro vai receber os vouchers e as orientações para a viagem. Cláusula 20ª, da documentação geral e de identificação do passageiro. Quais são os documentos de identificação que o passageiro precisa levar naquela viagem? Passageiro é maior de idade, é menor de idade, é brasileiro, é estrangeiro. Se for menor, vai viajar com quem? Precisa de uma autorização, precisa de outra, precisa de duas? Em que idioma? Quantas vias? Precisa ter comprovante de vacinação? Quais são os outros documentos que são necessários para a realização da viagem? Então, além daquele quadro elucidativo que a gente tem lá na primeira parte do contrato, aqui nessa segunda parte do contrato a gente tem tudo esmiuçado. E depois, para finalizar o contrato, a gente tem essas outras questões também jurídicas, né? Como o meio de recebimento de reclamação, disposições finais, as condições finais do contrato, onde vai ser discutida a cláusula do contrato caso passageiro e agência de viagens entrem em algum embate judicial, em qual local esse processo vai ser movido, e as condições gerais. Então, caso a sua agência ainda não tenha um contrato, ou caso a sua agência esteja insegura em relação ao próprio contrato que já tem, caso o seu contrato não preveja a proteção da sua taxa de serviço, caso o seu contrato seja incompleto, caso você esteja usando um contrato de operador achando que vai resguardar a sua taxa de serviço à agência, não vai. Contrato de operadora só traz condições benéficas favoráveis para ela, operadora, e passa por cima da lei, não respeita aquela hierarquia das leis que a gente tem no Brasil. Um contrato passando por cima de uma lei não é possível, o contrato precisa respeitar a lei.
Contrato de operadora, então, não vai servir para o seu negócio. Operadora tem contrato com passageiro e com agência. Passageiro tem contrato com agência. Esse é o contrato para você, agência, firmar com seu passageiro e se resguardar. Então, todos esses riscos que acontecem no nosso negócio são protegidos aqui no nosso contrato. Caso tenha interesse em contratar o nosso contrato, clique aqui. E se tiver qualquer dúvida antes da contratação, se tiver alguma insegurança antes da contratação e quiser conversar com o nosso jurídico, entre em contato conosco que nós estamos à sua inteira disposição para esclarecer quaisquer dúvidas. Obrigada. Tchau, tchau.